uma emissora da UFPE. Vamos ouvir o depoimento de José Mário Ostregésilo. Ele fala sobre a Rádio Universitária Paulo Freire, do seu surgimento e ressurgimento. A Rádio AM foi a primeira emissora criada pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, essa origem é uma origem muito forte, porque eram professores, não é, que lidavam com a produção, uma produção de qualidade de uma rádio educativa, e entre eles o internacionalmente conhecido professor Paulo Freire, com quem eu tive a oportunidade de conviver. Pessoa maravilhosa e que tinha um método de alfabetização revolucionário que foi desenvolvido e aplicado em muitos países do mundo. Além da programação efetivamente educativa, focada na questão educacional, numa educação amplo senso, falar de cinema, falar de música, falar da cultura pernambucana. A rádio volta com a característica da sua história, da sua origem. Uma rádio feita pelos professores, feita pelos alunos e feita também pela sociedade civil. De modo que a denominação Rádio Paulo Freire é justíssima. E eu vejo um sonho realizado. Eu me sinto muito feliz e até muito emocionado com a volta dessa rádio, da forma como ela está voltando. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. A Rádio Paulo Freire apresenta Ecoideia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro de 2019 e começa agora o Ecoideia, um programa que fala sobre ciência, ecologia e desenvolvimento sustentável. Eu sou Amanda Mendes, estudante de jornalismo do 6º período da UFPE. E eu sou Larissa Soares, estudante de Rádio e TV do 1º período da UFPE. E convido você a ficar acompanhando com a gente a nossa programação até 1h aqui na rádio que fazemos juntos e juntas. A gente lembra também que você pode acompanhar o nosso programa tanto pela frequência 820 AM, como também pela nossa transmissão ao vivo no Facebook. Basta acessar facebook.com/Rádio Universitária Paulo Freire. Bem, hoje a gente está falando da Caatinga, porque a Caatinga é um bioma único, exclusivamente brasileiro, com mais de 850 mil quilômetros quadrados de extensão. Essa é uma unidade biológica encontrada principalmente no nordeste do nosso país, numa faixa que compreende os estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, Sergipe e Bahia. E é justamente por isso que o clima da região é marcado por longos períodos de seca e estiagem. E a vegetação, claro, também se adapta a essas características. Ela costuma ser bastante seca, com árvores baixas de pouquíssimas folhas. Mas, e quando chove que tudo se transforma. As árvores se cobrem de folhas e surgem pequenas plantas que formam uma bela paisagem verde. Já dizia Luiz Gonzaga no Shot das Meninas: Mandacaruca no Fulora na seca é o sinal que a chuva chega no sertão. Por isso, para conversarmos sobre como essa diversidade de plantas atua no funcionamento da Caatinga e qual a importância de preservarmos esse bioma que é único no mundo, falamos com Pedro Henrique Albuquerque Sena. Pedro é biólogo formado pela UFRPE, mestre em ecologia pela mesma instituição e doutorando em biologia vegetal pela UFPE. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Seja bem-vindo. E, Pedro, já para começar, o que é a Caatinga e qual a importância dela? Primeiro, obrigado pelo convite. A Caatinga, ela é como vocês falaram, né, deram a introdução, ela é um bioma, ela é um ecossistema extremamente importante para o Brasil, para o mundo, na verdade. Ela é um ecossistema único, apesar de ter similaridade com outros locais. Então, a vegetação, que é o que dá a cara do ecossistema, ela é seca, né? Ela tem essa característica de ser decídua, que é o que os cientistas chamam quando as plantas elas perdem as folhas. Então, em um certo período do ano, por causa da seca, as plantas perdem as folhas. Então, fica aquela mata mais branca,
que daí que vem o nome da Caatinga. A origem do nome é justamente isso, ela significa floresta branca, ela mata branca, ou seja, aquela mata que em determinado período do ano varia, uns 6, 4, até uns 6 meses, até mais talvez, ela fica branca, ela fica bem seca, então dá aquele aspecto branco claro. Qual foi a outra pergunta da importância? Qual a importância dela? Então, ela, como vocês falaram também, a gente tem uma biodiversidade bem adaptada. Vocês imaginam, vocês estão num lugar e esse lugar ele passa por um período de seca, ou seja, uma mudança muito grande. Você está com muito recurso, que é muita água, muitos nutrientes, está tudo tranquilo lá, e aí do nada, não totalmente do nada, mas por um período do ano, tudo isso acaba. Então, as plantas, os animais, a biodiversidade de uma forma geral, ela é muito adaptada para viver nessas condições um pouco adversas, que a gente daqui tem uma noção que são adversas. Na verdade, eles são bem adaptados para isso. Então, ela tem uma importância de guardar uma biodiversidade absurdamente rica, apesar daquela noção que a gente tem, que algumas pessoas têm, de que a Caatinga não é um ambiente rico. Além de tudo, tem se falado muito hoje em dia que a Caatinga é um sistema socioecológico muito importante. Ou seja, a interação entre biodiversidade, o que é biologia, o que é vivo, e a sociedade, o sócio, né? A sociedade que está lá, ela é muito forte na Caatinga. Então, o sertanejo, as pessoas que moram no sertão, desde a zona rural, das áreas de Caatinga até as zonas urbanas, as pessoas têm uma relação muito forte com a floresta. Então, além de tudo, de ter uma biodiversidade muito rica, ela também tem uma importância muito grande como memória, como cultura e como utilização dessas pessoas. Então, a gente vem desenvolvendo trabalhos, tem um grupo fortíssimo na UFPE que trabalha justamente com essa ligação entre pessoas e recursos naturais. E a gente vê que que a Caatinga é fonte de produtos que as pessoas usam em casa, produtos medicinais, construção, que as pessoas também usam como madeira. Então tem muitos usos. A Caatinga provém múltiplos usos para as pessoas. E são pessoas que vivem nesse bioma, assim, o ano inteiro, né? Porque a gente vê tanto a associação da Caatinga com a morte, né? Por causa da questão da seca e tal, quando tem muita vida lá. Exatamente. Tem aquela noção do morte e vida severina, né? Que você tem que sair, que é uma vida muito difícil, de fato, ela é. Eu não estou dizendo que é fácil. A gente aqui tem uma condição extremamente diferente. Toda vez que a gente vai, a gente fica um pouco impactado. É uma vida difícil, mas é aquilo que arraiga na cultura das pessoas. Então, eu não sou a melhor pessoa para falar da parte social, mas a interação entre sociedade e a parte biológica é interessante na Caatinga, particularmente na Caatinga, porque os processos que ocorrem nas florestas, quando elas são preservadas, eles são complementares. Então tem a morte, sim. A morte, inclusive, é um dos processos que eu estudo, o estudo da composição. É justamente o processo que vai transformar o que está vivo no que está morto e devolver. Tudo é um ciclo, mas ela também tem muita vida. Então todos os ecossistemas têm decomposição. A Caatinga não seria diferente, mas ela tem muita vida também. A biodiversidade, ela, como vocês falaram também no começo, assim que chove é uma coisa absurda. Estar na Caatinga e trabalhar é uma das coisas que o doutorado me proporcionou. Ver a Caatinga quando chove, o momento que começa a chover, é uma coisa que você fica emocionado, porque começa a pipocar bicho, planta, um maior movimento acontece, entende? Então, é uma coisa que a gente tem que ter uma lente para enxergar a riqueza da Caatinga, não esperar que ela seja igual a uma floresta verde o ano inteiro, que nem a Mata Atlântica. E o interessante é que é um bioma exclusivamente brasileiro, unicamente brasileiro. Pode explicar o porquê disso? Então, tem algumas controvérsias com relação a isso, mas o Brasil aceita, legalmente ele tem essa definição, até o próprio Ministério do Meio Ambiente fala disso. A lógica deles é que o bioma da Caatinga ele é muito heterogêneo, tem muitas fitofisionomias, que é o termo que a gente chama essas particularidades do ecossistema, né, do bioma, e tem uma fitofisionomia, esse conjunto de fitofisionomias ele é um pouco característico, diferente de outros locais. Então, quando você compara a flora e a fauna, em alguns momentos, principalmente a flora, né, que dá a cara do bioma, ela é muito diferente.
Ela chega a ser em vários aspectos diferentes. Então, o governo, principalmente o Ministério do Meio Ambiente, ele aceita essa ideia de que é um bioma exclusivamente brasileiro. E acho que até mais forte pra gente é a cultura da Caatinga. Ela é absurdamente exclusiva brasileira, porque essa que a gente chama de sociobiodiversidade, a relação entre as pessoas e a natureza, ela tá muito na cara. A cultura sertaneja é uma coisa que a gente vê muito marcado aqui. Além disso, tem um conjunto de plantas e um monte de organismos que compõem a biodiversidade e que são bem característicos da Caatinga. E a Caatinga, ela abriga uma grande biodiversidade, como a gente já estava falando, com mais de 178 espécies de mamíferos e 591 aves identificadas. Além disso, na região que equivale a 11% do território, vivem cerca de 27 milhões de pessoas que dependem do bioma para a sua principal fonte de renda. Pedro, a gente já estava falando um pouquinho, mas se tu puder falar assim, dessa história que vem das pessoas que vivem, como é essa relação com o sistema ali. Então, você falou uma coisa que é certa. A Caatinga, ela é a floresta seca mais densamente populacionada do mundo. Ela tem muita gente que vive lá por metro quadrado. Se eu não me engano, são 38 habitantes por metro quadrado. É uma coisa assim absurda em comparação com outras florestas secas. Então, quando você vai analisar o ponto de vista do funcionamento desse ecossistema, a gente não pode deixar de levar em consideração os humanos. E os humanos têm uma relação muito forte com a Caatinga por causa da cultura, como eu já tinha falado, né? Tem uma cultura muito forte. Então, além de tudo, que é um outro detalhe que eu acho que é um ponto que precisa ser reforçado na hora que a gente pensa em conservação da Caatinga, é que as pessoas, geralmente na Caatinga, tem uma grande parte que está em situação de vulnerabilidade, seja social, econômica, sanitária. Essas pessoas elas estão com um certo tipo de vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade faz com que elas dependam mais do recurso natural, que é o que a gente chama de serviço ecossistêmico, que é o serviço que a floresta provém para os seres humanos. A floresta não cobra para retirar madeira, a floresta não cobra para você pegar uma erva, uma herbácea que vai servir para remédio, para tosse, ou para uma queimadura, por exemplo. Esse serviço ele é de graça, ele é provido de graça. Então, quando você é pobre, quando você está em situação de vulnerabilidade e tem esse serviço disponível, você vai utilizar esse serviço, nada mais natural. E essa interação que é interessante na Caatinga, ela tem essa interação entre o humano e a floresta muito forte. E é uma das coisas que a gente o nosso grupo, que são os meus professores, o Marcelo, a Inara e o Felipe Mello, eles são especialistas nisso. Eles trabalham com perturbações e com a interação entre humano e floresta, porque tanto o humano se beneficia da floresta, como ele também acaba prejudicando por diversos outros comportamentos. Bom, a gente vai ter que fazer uma breve pausa na nossa conversa. São 12 horas e 14 minutos e você está ouvindo a Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Programa Entre Arte, Política, Periferias em meia hora de entrevista comigo, Chico Ludermi. Toda segunda-feira, 13h, aqui na Rádio Paulo Freire. Eu sou o Wilke Funiú, né? Sou do povo Funiú, né? Parente de nossa amiga querida Carmen Pancararu, né? Sou antropólogo indígena e militante, né? De nossa causa indígena, de nossa luta, nosso movimento de resistência. Aí você, Carmen? Eu sou Carmen, né? Sou Pancararu, sou militante da causa indígena, principalmente pela saúde indígena, pelo controle social e pelo movimento indígena nacional. Quem são os índios hoje no Brasil? Os índios do Brasil somos nós. Somos nós, índios miscigenados, índio negros, índio que tem outras misturas. Somos os índios de recente contato, somos os índios de 520 contatos, né? Então nós somos a resistência do país e somos os índios brasileiros, independente do estereotipo, independente de qual região eu esteja. O que fala por nós é o nosso sangue, é a nossa cultura, é a nossa tradição.
vivendo em situações de alto contato, em regiões de antiga colonização, como o Nordeste, por exemplo. Muitas vezes nós assistimos manifestações de comportamentos discriminatórios em relação aos povos indígenas, sobretudo no Nordeste, e geralmente esses comentários eles se referem a estereótipos, a fenótipos, na busca de um perfil de índio, num tipo de índio essencialista, numa percepção racial de povos. O que seria esse pensamento essencialista? É a ideia do índio que está vivendo na floresta, do índio encontrado pelos portugueses quando os portugueses aqui chegaram. Essa ideia romântica que ainda perdura na sociedade brasileira de modo geral, nos livros didáticos, mas que isso tem mudado bastante com a participação, né, dessas comunidades de lideranças, de educadores, de professores, de profissionais, né? Eu costumo dizer que os gregos de hoje não são os gregos de 2000 anos atrás. Totalmente, né? Os povos indígenas também de hoje não são os povos indígenas de 500 anos atrás. Nem nós que vivemos em regiões de antiga colonização, nem aqueles indígenas que estão vivendo na Amazônia, por exemplo, que se articulam, que dialogam com amplos setores da sociedade nacional e internacional. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta aqui na 820 AM com o programa Ecoideia. Estamos conversando sobre a Caatinga com Pedro Henrique Albuquerque Sena. Pedro é biólogo formado pela UFRPE, mestre em ecologia pela mesma instituição e doutorando em biologia vegetal pelo UFPE. E antes de continuarmos, eu queria lembrar que você também pode acompanhar essa discussão através das nossas redes sociais. É só acessar @PauloFreire no Instagram, @PauloFreireUFPE no Twitter e no Facebook é só procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Inclusive, eu queria agradecer quem está acompanhando a gente pela live no Facebook, como Andréa Mendes e Carlos Souza. Então, quando a gente fala em Caatinga, é impossível não falar de seca. Pedro, qual é a diferença da seca para a desertificação? Então, boa pergunta. Na Caatinga a gente consegue ver isso muito claro. A seca é um processo natural. Como vocês falaram, é impossível dissociar as duas coisas. Então, é um ambiente sazonal. Toda a conformação geológica, a posição da Caatinga no continente, toda a conformação dos ventos, das massas de ar e tudo mais que chega, que traz a umidade, que leva a umidade da Caatinga, acabou dando esse caráter dela de ser sazonal, ou seja, de ter um período de seca, seja ele qual for esse período, a duração qual for. Inclusive é bem variável, mas isso é natural, é um processo que ele é natural. Já a desertificação é um processo que ele é geralmente decorrente do uso muito forte dos recursos do solo e dos recursos daquele ecossistema. Então, em algum momento, aquele ecossistema ele vai meio que travar, aquele meio vai ficar exaurido de recursos, e o solo vai ficar o que a gente chama de desertificado, que é quando ele não tem capacidade mais de suportar a vida. Tem outras definições de desertificação, mas é bem claro que o solo desertificado ele é diferente do solo seco. Porque o solo seco, ele pode, quando chegar a água, a vida volta, os micro-organismos voltam a funcionar, a decomposição, que é que eu trabalho, volta a funcionar também, as plantas começam a ficar verdes novamente. Então tem essa diferença bem clara entre desertificação, que não é um processo natural. Pode ser um processo natural em alguns casos específicos, mas aqui na Caatinga a gente vê muito isso como uma coisa derivada do humano, né? Então, essa é uma consequência da influência da gente no espaço. Exato, né? E da não utilização correta dos recursos. Enquanto a seca é comum do local. Exatamente. Apenas 7,5% de todo o território da Caatinga está protegido por unidades de conservação. Além disso, apenas 1,4% dessas reservas são áreas de proteção integral. Esses dados são de um estudo feito pelo biólogo Braulio Almeida de Santos, do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da Universidade Federal da Paraíba. Pedro, o que esses números revelam sobre essas políticas de preservação da região? Então, a Caatinga tem vários números que revelam coisas similares.
Por exemplo, essa negligência da conservação, ela é muito clara para a Caatinga e tem se falado muito nisso. A gente precisa ter mais iniciativas de conservação. Essas iniciativas, elas partem do governo, né? A gente simplesmente não faz uma unidade de conservação porque a gente quer. Tem umas, claro, que são mais fáceis, como as privadas, mas essa iniciativa ela precisa partir de um conjunto de esforços. Governo, pesquisas, ONGs, todo mundo junto, dando os braços para a gente conservar essas áreas. E, infelizmente, dentro dos biomas do Brasil, a Caatinga é um dos menos conservados. Então, isso quer dizer que, apesar de ocupar uma área, sei lá, de 10% do território nacional, ela tem só quase 10% de áreas protegidas, dos 10% que ela ocupa. Então, deixa muito à margem de perturbações, deixa muito à margem de problemas que podem acontecer com essas florestas. Então, a gente precisa ter esse pensamento de que precisa ser conservado por causa essas questões que a gente estava falando, da diversidade, e que também precisa ter vários outros esforços. Por exemplo, a pesquisa, a gente está fazendo um estudo e saíram alguns outros anos atrás, a gente consegue ver que as publicações científicas, os incentivos para a pesquisa na Caatinga, eles são um pouco mais baixos do que em outros ecossistemas no Brasil. Então, a gente também precisa ir de baixo. Como é que a gente consegue conservar uma coisa que a gente nem sabe a totalidade de serviços, a totalidade da biodiversidade lá? A gente também precisa incentivar várias vias, né, para poder conservar. Porque não tem como fazer política de preservação sem saber dados precisos sobre o local, né? Exatamente. Então, inclusive, a gente precisa conhecer. Pedro, tu falaste de problemas que serão causados por não conservar a Caatinga. Que tipo de problema poderia ser esse? Então, na Caatinga tem uma coisa muito clara que são perturbações. Então, tem dois tipos de perturbação. A perturbação aguda, que é aquela que acontece muito rápido. Por exemplo, eu chego lá e derrubo a floresta para construir cana-de-açúcar, qualquer outra coisa, soja, enfim, para plantar, né? Não construir. Essa perturbação aguda, ela é forte, ela é rápida. Na Caatinga não tem tanta perturbação aguda quanto tem na Mata Atlântica ou na Amazônia, por exemplo. Já a perturbação crônica, que é aquela paulatina, constante, tirando, removendo árvores e recursos da natureza, ela é muito, muito forte na Caatinga. Então, se a gente não tem as estratégias de manejo, as estratégias de conservação e de delimitação dessas áreas, a perturbação crônica, que acaba gerando diversas consequências para a biodiversidade, negativas geralmente, ela pode se expandir e pode dominar na Caatinga, como eu acho que é até o caso hoje em dia. Mas se a gente consegue preservar algumas áreas, essas áreas elas conseguem até prover pra gente, pra sociedade, mais serviços, que é aquilo que eu tava falando antes, né? Então, se a gente consegue deixar ela intacta, ou pelo menos tentar fazer o manejo correto, inserindo os humanos, conscientizando eles, fazendo políticas públicas também para não deixar essa galera que depende da natureza de forma de mãos abanando, né? Que eles dependem desses serviços também. A gente consegue fazer todos esses esforços, a gente consegue a gente consegue conservar a floresta de uma forma mais eficiente, porque não adianta a gente replicar um modelo da Mata Atlântica ou da Amazônia ou do Cerrado para a Caatinga, porque a Caatinga tem muitas peculiaridades, que nem vocês estavam falando, né? É uma situação diferente, né? E aí, ao longo dos anos, não é algo que vai acontecer hoje, mas ao longo prazo, em anos, pode acabar dos recursos que tem na Caatinga, que são únicos dela, de ficarem poucos ou até desaparecerem. A biodiversidade que tem pode desaparecer, né? Exatamente. Então a gente tem que cuidar. A extinção de espécies pode aumentar e demora milhões de anos para as espécies surgirem. A escala de surgimento das espécies não é a mesma de desaparecimento, né? Que é a de extinção. Então a gente perde muito mais espécies hoje em dia do que a gente ganha, né? Ou seja, que os processos evolutivos vão gerando novas espécies. Então, se esse balanço não ficar equilibrado, a biodiversidade ela vai declinando. E é justamente as coisas que eu trabalho. Se você diminui essa biodiversidade, talvez isso tenha influências até no funcionamento do ecossistema e até na sociedade, nos serviços. Em 2017, tramitou na Câmara Federal um projeto de lei que assegurava a preservação de pelo menos 17% da área da Caatinga, por meio de unidades de conservação de proteção integral. A legislação estipulava um prazo de 5 anos de implementação. Contudo,
No começo do ano, a proposta foi arquivada pela Câmara dos Deputados. E como tu poderia avaliar essa política? Isso é complicado, porque todo o direcionamento da conjuntura política atual que a gente está vivendo está levando para um cenário que não é tão positivo para a conservação da biodiversidade. Então, os ministérios eles não estão agindo para conservar a biodiversidade. A gente não está tendo esse movimento. Se a gente não atinge essas metas, que elas não são números vãos, elas são números que a gente consegue, que são determinados por especialistas. Se a gente disse 17% é um número legal para manter essa como meta, a gente não consegue atingir essa meta, é um problema, porque a gente acaba deixando ela aberta e só tende a diminuir essas áreas. Então a gente tem que ter um esforço, não só como pesquisa, como ciência, mas como política, como sociedade, para fazer uma pressão para que esses projetos não sejam mais arquivados, por exemplo. Pedro, para finalizar, diz pra gente o que pode ser feito a nível nacional ou local para preservarmos esse bioma que é único no mundo. Então, tem muita coisa para fazer. Talvez eu não seja a melhor pessoa para falar tantas coisas, porque é uma área muito interdisciplinar, então ela chega de vários momentos, né, de várias linhas de pesquisa, mas o que eu vejo, assim, nacionalmente a gente precisa fazer pressão, eu acho, assim, tanto como ciência quanto como sociedade. A gente não pode permitir retrocessos, principalmente na área de conservação da natureza, porque a gente vê a Amazônia sendo queimada, que nem vocês estavam conversando sobre isso semana passada, mas a Caatinga ela tem outros desafios. Se a gente negligencia ela mais do que ela já é negligenciada, a gente vai ter consequências terríveis para esse ecossistema, para esse bioma. Já localmente, eu acho que a gente pode, sei lá, incentivar as pessoas a conhecer também e a tentar defender. Tem a cultura muito de que o interior, no Nordeste, é uma região pobre, que não tem riqueza, que não tem vida, e a gente não pode deixar essa imagem passar. Então, quando você vai, por exemplo, desde quando você vai no Museu do Cais do Sertão, que é um museu lindo, absurdamente lindo, que mostra a cultura sertaneja de uma forma linda, multidisciplinar, maravilhosa, até quando você vai, sei lá, fazer uma trilha no Parque Nacional do Catimbau, que é onde eu trabalho, você consegue se conectar, você consegue ver que aquela é uma área rica. Então, talvez quando alguém vê que não... Você vê que você pode fazer alguma coisa para conservar aquele local, você tem aquele start. Porque o que eu vejo principalmente é engajar pessoas, não só quem está dentro da universidade, quem trabalha com biologia, quem tem mais consciência. A gente tem que espalhar a notícia para todo mundo de que a Caatinga é bonita, que a Caatinga ela é rica e que ela precisa ser conservada. E que ela é tão importante quanto qualquer outro bioma, né? Exatamente. Então, esse foi o programa Ecoideia de hoje. A gente conversou sobre a Caatinga com Pedro Henrique Albuquerque Sena. Pedro é biólogo formado pela UFRPE, mestre em Ecologia pela mesma instituição e doutorando em Biologia Vegetal pela UFPE. Muito obrigada, Pedro. Nada, obrigado eu. Essa edição teve a apresentação de Larissa e minha, Amanda Mendes. Na produção, Roberto Peixoto, Amanda Mendes, Felipe Silva, Juliana Miguel e Larissa Soares. Humberto Cassimiro. E nas redes sociais, Lucas Dantas. Boa tarde, até mais. Boa tarde. Horas e 20